Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para começar mais um vlog de leitura de fantasia. E primeiro deixa eu tirar essa fitinha aqui, né? Fala que esse livro logo vai ser adaptado e vai para os cinemas. Então, bora começar a leitura, né? E essa história parece muito interessante, intrigante. Eu tô com altas expectativas. E tava querendo ler pra vocês o iniciozinho, que eu dei uma olhada e eu já achei assim, daquelas leituras que envolvem a gente, sabe? E tem mapa, gente, olha isso. Eu acho tão legal quando os livros têm mapa, assim. E começa assim, fala, o bestiário do guardião. Há um lugar secreto em nosso mundo que fica muito bem escondido para protegê-lo de nós. É um lugar de uma magnificência selvagem, uma terra onde todas as criaturas míticas ainda vivem e se proliferam. Esse lugar é conhecido como Arquipélago, um conjunto de 34 ilhas, algumas que chegam ao tamanho da Dinamarca e outras tão pequenas quanto a praça de uma cidade. Então, a forma que a história começa, a gente já para e pensa assim, nossa, para onde esse livro vai nos levar, né? Então, como eu estava falando, eu tô curiosa para conhecer. Parece uma fantasia daquelas bem jovem e que vai envolver a gente desde o início. Então, eu vou começar a leitura e logo venho contar um pouco mais para vocês. Então, gente, é assim, eu já tô na página 50. E eu tô achando interessante porque, assim, o livro desde o início, né, ele tem ilustrações, tem aqui um mapa. E eu adoro esses livros de fantasia quando tem mapas, assim, né? E eu achei curioso que no início, aqui quando tem esse bestiário, né, do guardião, que eu até li um trechinho, tem as descrições e imagens de vários dos seres mágicos que vão aparecer nesse livro. E eu achei curioso isso ser colocado aqui no início mesmo do livro, né? Porque aí a gente vai conhecendo um pouquinho desses seres antes mesmo da história começar. Só que aí quando a gente começa a ler e algum desses seres aparece, a gente já sabe um pouquinho sobre eles. Então eu achei isso muito legal. E nessa parte aqui do bestiário do guardião, né, no finalzinho, eu já fiz uma marcação. Porque aqui tá falando, né, sobre criaturas mágicas e tal. E como que para as pessoas elas não existem mais, né? E tem uma parte que diz assim: nessa ilha, milhares de criaturas mágicas correm e voam, se reproduzem, envelhecem, morrem, tudo começa de novo. Para nós, elas já estão meio esquecidas e sua existência foi descartada, como se fossem apenas fruto de histórias infantis. Mas nós não as destruímos, elas sobreviveram. Elas são belas, radiantes e reais. É o último lugar mágico que resta. Então, essa história, né? Aqui a gente vai conhecer o arquipélago, que é esse lugar onde esses seres mágicos vivem, né? E tem pessoas vivendo lá também. A magia existe de uma forma cotidiana e a gente tem um mundo que é o nosso mundo real. Então a gente começa a acompanhar a história conhecendo o Christopher, que é um garoto que vive no nosso mundo, e a Mal, que é uma garota que vive no arquipélago, né? Então ela tá nesse mundo mágico e o Christopher tá do lado de cá. E aí a gente vai conhecendo, né, um pouquinho sobre o dia a dia deles, como que é a rotina. A gente vai vendo que tem alguma coisa que conecta o Christopher a esse arquipélago, porque a gente, quando ele vai falando sobre o dia a dia e como os animais se aproximam dele, é bonito ver, porque ele fala sempre que aonde ele para, algum animalzinho vai querer se aproximar, vai querer brincar, vai querer ficar por perto mesmo. E isso, assim, às vezes, né, tem as crianças que ficam zoando ele por causa disso, ficam criticando. E ele perdeu a mãe, então aqui é colocado também como o pai, né, não gosta disso, dessa parte dos animais se aproximando tanto e tal, querendo entrar na casa. E que a mãe também tinha isso. Ela também tinha esse tipo de contato com os animais ali, eles se aproximavam dela. E acontece a mesma coisa com a criança, né? Só que o pai, depois, né, que perdeu a esposa, ele mudou completamente. E ele não gosta mais disso. Então a gente já fica pensando, né, que provavelmente tem alguma coisa a ver com o arquipélago. E é uma coisa ali familiar, né? Uma herança que está sendo passada e tal. E aí o Christopher vai passar um tempo com o avô.
porque o pai teve que fazer uma reunião de negócios, né? Tá resolvendo coisas de trabalho. Então ele vai passar um tempo com o avô na Escócia. E ele vai e tal, e ele tá lá, e o avô fala com ele que tem um certo local, né, numa colina, que não é pra ele ir lá, porque o pai não quer que ele vá e tal, então é uma área proibida. E aí a criança quer fazer o quê? Exatamente ir lá no lugar, né? Obviamente. E em paralelo a gente tem a Mal lá no arquipélago, vivendo no lugar dela, na cidade dela e tal. E ela vai vivendo lá e a gente vai vendo como a menina voa, gente. Ela, quando era bebê, ela não tem os pais. E ela, quando era bebê, um viajante deu uma capa para ela, né, um casaco, que esse casaco faz com que ela consiga voar. E ela voa, passeia pra caramba e tal. Ela foi criada pela tia-avó. E a tia-avó também tem receio, né, de várias áreas ali da floresta pra ela ir, porque acha perigoso. Mas a menina vai mesmo assim. E ela vai e começa a descobrir um monte de coisa e várias áreas que a magia parece estar morrendo e tá sumindo. E além disso, ela começa a encontrar alguns desses seres místicos mortos também. Então ela começa a pensar, né, que tem alguma coisa errada acontecendo. Só que aí aparece um cara tentando matá-la e vai atacar, e ela tá lá com essa tia-avó, então tem já muita ação acontecendo nesse momento ali. E eu quero ver o que que vem pela frente, porque assim, quando o Christopher vai pra tal colina que o avô disse pra ele não ir, uma coisa diferente acontece. Seres que ele nunca viu no mundo dele começam a aparecer e sai correndo assim, e ele não sabe o que tá acontecendo, e aparece um animalzinho que ele decide cuidar, e ele fala que ele vai proteger um animalzinho, e é um ser místico, né? Então vamos ver como que isso vai acontecer, e eu tenho a leve impressão de que esse animalzinho que apareceu perto do Christopher era o animalzinho que estava com a Mal na hora que ela teve que pular num rio para tentar se salvar, né, e fugir do assassino. Então vamos ver o que vem pela frente. Eu já fiz algumas marcações no livro e queria também comentar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu acho interessante esse tipo de coisa na história. E tem aqui na parte que o Christopher tá falando sobre os animais, né? Que sempre ficam perto dele e tal. E que ele gosta muito disso, ele aprecia, né? Esse carinho, ele dá esse afeto e tudo mais. E aí tem uma parte que ele fala sobre como às vezes assim esses animais, né, acabam arranhando ele, machucando, mesmo sem querer, né, mas por causa das garras e tudo mais. Aí ele fala, né, que teve um cisne lá que foi tentar se empolerar, deu um arranhão nele, aí ele fica falando que ficou com aquela cicatriz por meses. Ele não ligava para as cicatrizes. Sabia que a atenção e o amor dos animais não eram brandos. Em geral, envolvia uma certa quantidade de sangue. E é desse jeito, né? Quem tem animalzinho, ainda mais gato, sabe que é bem assim o negócio. E aí, na outra página, ele fala sobre ele ter feito um colar para representar um pouco desses animais e de coisinhas que ficaram com ele, né? Depois desses contatos com esses animais e tal. E assim, outros colegas na escola ficavam zoando ele, criticando e tal, mas ele não ligava. E ele dizia que ele continuou usando aquilo, né? Era uma maneira de afirmar sua lealdade a todas as coisas vivas e selvagens. Então, assim, é que a gente tá vendo esse personagem que ele é muito afetuoso, né? Ele é muito gentil. E a gente tá vendo também o quanto ele valoriza esse contato com os animais, né? Esse carinho que tá sendo trocado ali, independente do que podem pensar ou de como alguém pode querer julgar aquilo tudo. E uma outra coisa que eu marquei, um outro trecho que também fala sobre questão de afeto, que eu achei muito bonitinha, fala sobre a tia-avó da Mal, que fala, o nome dela, né, era Leonor. Aí fala que Leonor era grisalha, não conversava e não sorria, mas mostrava seu cuidado ao cozinhar. Ela era a melhor padeira de toda Ictus. Era ali que investia sua paciência e amor. E eu achei isso interessante porque mostra, né, como muitas vezes as pessoas não sabem muito como demonstrar, né, o que elas sentem, as pessoas que importam para elas, e elas fazem essa demonstração de uma outra maneira, que não é tão literal e tal, mas que também conquista e aquece o coração. Então eu achei isso muito legal.
E aí, para finalizar essa parte aqui de marcações que eu fiz até agora, né? Eu fiz uma marcação que é na página 50 mesmo. E é logo depois que o Christopher ajuda esse animalzinho, né? Que é um grifo. E ele fica ele fala com o animalzinho, né, que ele vai protegê-lo. Que ele vai proteger e tal, e o animalzinho dá uma mordidinha nele. Aí eu marquei o trecho que fala: alguns podem dizer que essa era uma promessa tola e perigosa de ser feita a qualquer ser vivo, dada a imprevisibilidade caótica do mundo. Mas, da mesma forma, este é o problema com os grifos. Eles são persuasivos. Então, eu achei adorável isso, porque tem aqui, né, esse aspecto mágico, mas diz muito mais do que isso. Então, vou continuar essa leitura, depois venho para comentar mais. Passei da metade da leitura, tô agora na página 137. E aí, aqui, como a gente tá vendo, a gente tá conhecendo o Christopher, a Mal. Eles estão ali tentando descobrir o que tá acontecendo com o arquipélago. Por que que a magia tá sumindo? Por que que várias criaturas, né, míticas estão morrendo, estão desaparecendo? E no meio de tudo isso, eles vão conhecendo outros personagens, vão buscando ajuda. A gente vê o momento em que eles vão tentar buscar a ajuda do Senado, né? Que é, no caso, a estrutura principal ali, que coordena, que cuida das leis, que verifica as ameaças do arquipélago e como eles vão resolver os problemas, né? Ajudar as cidades e tudo mais, as ilhas. E aí a gente vê que eles não conseguem essa ajuda que eles buscam. E nesse momento, eles vão conhecer uma outra personagem que é a Irian. E é uma mulher que ela tá no Senado também ali, né? Numa dessas reuniões, buscando ajuda. E assim, já vale a menção aqui que, como é um vlog de leitura, eu vou entrar em alguns detalhes. E como é uma fantasia, né? Muita coisa pode acabar sendo spoiler no que eu tô falando. Então, já fica por aqui o aviso. Mas, né, eu já tô na metade da leitura e tal. E aí, a gente vai lendo e vai descobrindo que a Irian tá lá para buscar essa ajuda e ela tá falando que ela pesquisa muito, ela estuda, investiga, né, os oceanos e tal. E ela tá vendo que tem alguma coisa errada. Porque criaturas que são de certos lugares não estão mais lá. Tem criaturas sumindo, tem criaturas que são de outros ambientes e que estão migrando e não deveriam, né, ter esse tipo de ação, de atitude ali, indicando que tem alguma coisa errada, né? E ela vai buscar ajuda, ela vai pedir esse socorro ali pro Senado. Só que eles falam que vão avaliar e que em 6 meses eles vão decidir o que fazer. E ela reclama, porque ela fala, né, 6 meses é muito tempo, até lá a magia pode acabar, essas criaturas podem ser extintas e tal. Então ela vê que ali ela não vai ter ajuda. E ela acaba sendo expulsa dessa reunião e tal. E ela vai conhecer a Mal e o Christopher, né? Que eles nem sequer conseguiram entrar para participar da reunião. Porque eles são crianças e tal, então, né, ninguém leva a sério. E aí eles vão se unir para poder tentar encontrar uma forma de descobrir o que está acontecendo e também, né, de buscar uma solução, de fazer com que o pior não aconteça. E enquanto tudo isso está acontecendo, eles ainda estão fugindo do assassino que está tentando matar a Mal, né? Que a gente não sabe ainda por quê, quem mandou esse assassino, o que está acontecendo. Então, assim, tem bastante ação acontecendo. E nesse momento que eu tô na história, eles estão seguindo nessa aventura, tentando encontrar uma saída enquanto eles estão fugindo também do assassino, né? E a gente vê que eles vão buscar as esfinges. Porque elas são seres muito inteligentes, são seres muito antigos. Então eles querem ver se as esfinges podem ajudar. E aí eu tô na parte que eles acabaram de chegar no lugar onde as esfinges moram, né, nessa ilha. E tem toda a questão de como funciona, né? Porque a esfinge, se ela vai dar um enigma, se você responder certo, ela vai, né, dizer o que você tá querendo saber e tal, vai explicar e tudo mais. Só que se você responder errado, ela pode comer. Então tem toda essa ameaça por trás daquilo ali, mas é interessante essa parte porque eles vão para esse lugar, vão escalar montanhas e tal para chegar a um ambiente onde as esfinges moram. Tem a descrição de como elas são
E é interessante a forma como é colocado ali, porque mostra uma imponência muito impactante de como elas são e como elas falam. E tem até o detalhamento, né, de como elas escolhem bem as palavras, porque elas valorizam muito, elas não gostam de desperdiçá-las. Então, tudo isso, né, vai criando ali um ar de mistério e também de um conhecimento milenar. E é curioso, porque tem uma parte que vai mostrando que as esfinges, elas escrevem. Então elas vão escrevendo todo esse conhecimento nas montanhas, com as garras, e com força suficiente para aquilo durar muito tempo. Então, assim, é muito bonito de ver isso, né? E acompanhando todos esses detalhes na história, a gente vendo o Christopher, né, conhecendo tantas criaturas diferentes, descobrindo muitos detalhes sobre esse mundo e também, consequentemente, conhecendo algumas particularidades sobre a importância do que o avô dele faz, né, como guardião desse portal entre os mundos, a gente pode definir assim, e os anteriores ao avô. E a gente vê como o avô era importante, mas ele também vai pensando nas pessoas que vieram antes, em como isso vai sendo passado de geração para geração, o peso que isso tem, o valor que isso tem, e o quanto ele está tendo uma oportunidade de viver algo único. Ele tem a oportunidade de estar ali no arquipélago, próximo dessas criaturas místicas, vivendo um pouco nesse lugar, conhecendo as pessoas que estão nesse ambiente. E ele vai interagindo com muitos seres diferentes, com muitas criaturas curiosas e também pessoas completamente diferentes do que ele poderia imaginar. Então, assim, eu tô muito curiosa para ver como vai ser esse diálogo deles com a Esfinge, né? Porque agora a Esfinge vai dar o enigma. Então vamos ver como eles vão se sair. Porque assim, a Iriam, ela é uma estudiosa e ela é muito inteligente. Ela sabe várias línguas. Então eu quero ver como que ela vai lidar com essa situação, com o enigma. Os outros também, como vão fazer isso. Ali a gente tem, junto com Christopher e a Mal, a Iriam e também o Night Hand, que é um guerreiro. E ele é todo assim, meio bruto e tal, mas a gente vai vendo como ele tá ali pra ajudar. Então, vamos ver como a história vai seguir. Depois eu venho contar mais pra vocês, mas estou empolgada para descobrir esses mistérios e também para descobrir o que tem por trás da existência da Mal. Porque tem algum segredo, tem algum mistério ou alguma profecia. Porque até assim, tem uma parte que eles são ameaçados por um Kraken. E nesse momento a gente vê que o Kraken tá atacando o navio onde eles estão, tá tipo querendo destruir tudo, matar todo mundo, mas ele protege a Mal. Então é algo curioso e a gente fica tipo assim, mas por que ele fez isso, né? O que tá acontecendo? E quando eles são resgatados ali naquele momento no oceano pelas Nereidas, o Christopher, né, conversa com uma delas, ela comenta algumas coisas, só que no próprio idioma. Então alguns detalhes ali se perdem na comunicação, né? E a gente fica ainda com esse mistério, porque tem todo esse aspecto de algumas linguagens desses seres míticos que não são compreensivas para os humanos. Então vamos ver o que vem pela frente e como essa história vai seguir. Eu tinha falado anteriormente sobre a questão dos spoilers, né? Mas assim, gente, eu acho que a partir de agora que realmente tem spoiler e muito importante pra história. Então, pra quem não gosta de spoiler como eu, e ainda assim quer, né, terminar de ver o vídeo, ver o comentário final falando sobre a obra sem tantos detalhes, né, da história, porque aí no final eu comento um pouquinho sobre o que eu achei do livro como um todo, sem dar spoilers. Então eu vou deixar marcado aqui embaixo a partir de onde você pode assistir esse trecho, tá bom? Avisos dados, agora bora falar do que tá acontecendo, porque, gente, eu terminei a página 190 e parei pra vir aqui comentar, porque tanta coisa aconteceu nessas poucas páginas que, olha, eu tô chocada, surpresa, já chorei pra caramba lendo esse livro agora. E vocês precisam ler, vocês precisam conhecer essa história, porque, gente, é muito maneiro esse livro.
Eu tava curiosa com a parte das esfinges, né? Pensando como seria, o que que poderia acontecer, por serem criaturas assim, tão antigas, criaturas que têm ali toda uma aura de sabedoria, de paciência, de conhecimento, né? De dedicação e estudo. Eu tava muito curiosa, com altas expectativas pro capítulo das esfinges. E olha, minhas expectativas foram atendidas e eu me surpreendi, porque as revelações que a Esfinge fez, eu fiquei chocada. Porque, gente, nessa história aqui, a gente tem uma pessoa, né, um ser humano conhecido como imortal, que eu até fiz uma marcação que fala um pouco sobre o imortal, que diz, né, que é a alma que nasceu da primeira maçã, da primeira árvore e que conhece a humanidade desde o princípio. Porque na história que fala que essa primeira alma que nasceu, ela originalmente, né, nasceu em corpos de animais e a cada morte ela renascia em um outro corpo diferente até o ponto em que nasceu num ser humano e desde então sempre, né, quando morria, nascia em um novo ser humano. Só que aí a Esfinge está contando porque eles conseguiram, né, desvendar os enigmas, responder tudo certinho, para ninguém correr o risco de morrer. E aí eles, enfim, perguntam o que está acontecendo, né? Se a Esfinge sabe por que, que a magia está sumindo, por que, que essas criaturas estão agindo de forma diferente, o que está acontecendo no mundo. E aí ela conta sobre a história do imortal, sobre como é essa passagem, né? E que o imortal, ele sempre mantém as lembranças. Então, a cada nascimento, a cada morte, ele sempre tem todas aquelas memórias. Em nenhum momento ele esquece. E aí, tem uma parte da história que a Esfinge está contando ali, né? Que chegou um ponto que em uma dessas vidas, o imortal veio como um ser humano, um homem, que ele estava cansado e ele não queria mais isso. Ele queria esquecer. E ele tinha lidado e feito um plano para poder elaborar um labirinto e tal, para proteger a árvore, né? Que é a árvore originária com a magia e tudo mais. Então ele criou um labirinto com ninguém menos do que o Leonardo da Vinci. Então, olha o negócio, gente. E aí, ele, né, nessa outra vida e tal, como esse ser humano que não queria mais lembrar e tal, ele foi atrás dos centauros para poder arrumar uma poção para poder ele esquecer. Porque ele pediu ajuda do Leonardo da Vinci e de um outro cara. Eles ajudaram, construíram o labirinto e tal. Só que para poder proteger a árvore, ninguém poderia saber como entrar naquele labirinto, como chegar realmente até o final, né, e encontrar a árvore. Então, eles fizeram essa poção para poder o Leonardo da Vinci e o outro cara esquecerem. Ah, beleza. Só que aí o imortal queria isso. Ele não queria mais lembrar. Ele não queria mais essa responsabilidade. E aí ele foi, os centauros fizeram a poção e ele esqueceu. E por isso que, né, estavam já há muitos e muitos anos as pessoas falando que há muito tempo não surge um novo imortal. Porque aquele último morreu e depois nunca mais apareceu nenhum. E aí a Esfinge está contando, né, que na verdade apareceram sim imortais, né, assim, essa alma imortal renasceu, só que ninguém sabe quem é. E o próprio imortal não lembra mais de nada, porque ele tomou a poção para esquecer. Aí existe uma forma de ter um antídoto, uma poção e tal, que vai resolver isso, com os centauros também. Mas, no meio desse rolê todo, a gente começa a juntar as peças ali, o Christopher vai vendo um monte de coisa, vai pensando na questão, né, de como eles foram salvos, das várias situações em que as criaturas ajudaram, alguns comentários que fizeram e como aquilo tudo poderia estar conectado com a Mal. E aí, a suspeita principal ali é que o quê? A Mal é essa alma imortal que não tem memória. Então, olha o peso do negócio. E aí eles estão falando sobre isso e tudo mais. O Night Hand, né, que é de uma ordem dos guerreiros, ele é de uma ordem de guerreiros que nascem com um propósito de vida de proteger o imortal. Então o Night Hand está ali, né, tipo, encontrei o imortal, encontrei o propósito da minha vida e vou dar a minha assistência, né, para proteger a sua. E tem a parte, né, eu até fiz a marcação, deixa eu tentar achar aqui, em que o Night Hand faz o juramento.
E é um momento muito bonito, tem, tipo assim, tem uma aura solene ali, o que ele tava falando, né? Porque ele, aí tem o trecho aqui, eu vou ler um trechinho que fala assim: ajoelhou-se diante de Mal. E aí ele diz: eu me ajoelho diante do imortal, diante da alma humana eterna. Eu ofereço minha faca e minha proteção até o dia da minha morte. Gente, olha a seriedade disso. E a gente vai vendo que a Mal, ela não quer acreditar nisso. Ela não quer acreditar nessa possibilidade, né, que isso seja real, que ela seja essa alma imortal. E ela também não quer aceitar pelo peso que isso pode ter. Porque a Irian até conversa um pouco com o Christopher sobre isso, né? Porque o Christopher fica indignado, tipo assim, não, mas como que você não quer? Tem que dar um jeito, a gente tem que procurar para você tomar a poção, para poder lembrar de tudo, ajudar todo mundo, salvar a magia e tal, a árvore. E ela fica falando que não quer. E a Irian explica, né, que essa questão de ter todas essas memórias tem um peso muito sério, né? Tem uma gravidade ali e tem também, está conectado com uma solidão que ninguém consegue imaginar. E a Mal fica falando como ela não quer acreditar naquilo e ela não quer aceitar porque ela só fica pensando que ela vai lembrar de tudo. E ela fica lembrando da morte da tia-avó e ela falando que se ela realmente for, né, e se ela lembrar de tudo, depois, para sempre, ela vai continuar lembrando da morte da avó. Então, e de todas essas perdas e de todas as perdas que vieram antes, porque o imortal já viveu muitas e muitas e muitas vidas. Então ela fica pensando na dimensão e no peso de todo esse luto, de toda essa dor. E o Christopher fala, né, que assim, que tem essa parte ruim, né, essa parte pesada e triste, mas também tem muita coisa boa, tem muito conhecimento, tem muita evolução, muito aprendizado, e que isso também tem o seu espaço ali. Só que ela tá resolvida que ela não quer, que ela não vai ser imortal e tal. E aí ela fala que ela quer fugir porque o Night Hand quer ajudar, né? Quer se dedicar para poder agora cuidar da vida dela e tal. A Irian também tá ali tendenciosa, né? Falando que eles precisam encontrar o centauro para poder fazer a poção, para poder salvar a magia dali e as criaturas. Aí ela resolve fugir. E o Christopher vai com ela. Ela pede ajuda e tal, ele vai com ela. E aí no meio disso tudo, eles vão e levam o Grifo também, né? Que é o Grifo filhotinho ali, que sempre tá com ela e tal, e é o último Grifo. E aí acontece um monte de coisa, e o que que acontece, gente? Aí que eu fiquei chorando sem parar. Porque no meio de uma batalha que o assassino aparece pra poder matar a Mal de novo, o Grifo morre. E, gente, essa parte, ela é tão triste e tão assim, sabe? A gente sente ali porque tem a dor da perda daquele amigo, mas também tem uma outra dor num nível inimaginável de que aquele é o último Grifo que existe. E ele, né, morreu. Então não existe mais Grifo nenhum e tudo mais. E a gente vê como essa perda tem um peso e um significado ali pra Mal, que aí nesse momento ela toma uma decisão. Ela, né, muda a mente dela e tal, e ela resolve que ela vai lutar e que ela quer lembrar. Então agora eles vão em busca, né, do centauro que faz a poção para poder fazer com que ela lembre de tudo. E eu só fico imaginando assim, gente, imagina quando ela lembrar. Do que ela vai lembrar, e olha o peso também de tudo isso, porque também ela vai lembrar da vida daquele, né, que foi o que escolheu não ter mais memória nenhuma. Então eu fiquei pensando nisso tudo. E aí a gente tem esses momentos ali que eles estão tentando, né, estão no caminho para poder encontrar essa poção. Tem várias cenas de ação, porque aí tem uma outra personagem que aparece, que era amiga do Night Hand, e na verdade ela traiu eles, e ela armou uma situação, e eles estão ali se sentindo ameaçados e tal, e aí eles têm que visitar uma outra ilha, tem que encontrar depois uma ilha que tem ouro e pegar a folha e tal, e tanta coisa acontecendo, e a gente vai vendo como essas aventuras vão se conectando e vão gerando momentos ali que a gente vai vendo como os personagens estão amadurecendo e como eles estão criando vínculos cada vez mais fortes. E a gente vê como tem a dedicação do Night Hand, né, como aquele guerreiro que tá ali, que ele vai dar a vida por ela.
E a dedicação do Christopher como amigo, e como no momento do luto também, porque tem uma cena antes deles partirem, né, nessa nova jornada ali em busca do centauro que faz a poção. Tem uma cena que ela tá conversando com o Christopher, ela tá ali sofrendo e tal, e ela fica naquele pensamento do e se, né? Que é um pensamento muito complicado. E a gente sabe o peso disso. E aí ela fica naquela, tipo, e se eu tivesse agido diferente, se eu não tivesse tentado fugir? Será que o grifo continuaria vivo? Conseguiria crescer? Né? E ela fica naquele pensamento, e é o momento que o Christopher, ele tem, né, aquele pensamento de tipo, caramba, mas nós somos crianças, a gente tá tentando o máximo que a gente consegue, da melhor forma que a gente consegue. Mas naquele momento ele respondeu outra coisa. Ele deu uma resposta meio atravessada. E a gente vê o peso disso porque ele também tá de luto. E ele tá de luto não só por isso, mas porque ele prometeu também. Ele prometeu que ia proteger o grifo para sempre. E ele tá sentindo ali que ele não cumpriu essa promessa. Ele não conseguiu fazer nada. Ele não conseguiu salvar, ele não conseguiu fazer algo que fizesse a diferença. Então, é muito interessante como esse livro, ele é uma leitura jovem, né? Tem essas aventuras, tem todas as criaturas mágicas que no decorrer da história a gente vai conhecendo um pouco melhor cada uma delas. Então assim, tem muito nome, tem muitas criaturas que vão aparecendo ali. Mesmo que no início a gente tenha aquele bestiário, né, que informa um pouquinho sobre cada uma delas, conforme a história vai seguindo, a gente vai assimilando aos poucos, né? Como elas são, como elas vivem, o significado da existência de cada uma delas e também como elas convivem ali com as outras. Então é algo que vai fluindo naturalmente na história. E tá nessa parte que eles estão nessa jornada agora para poder encontrar, né, tudo que é necessário para essa poção que o centauro pode fazer para fazer com que a Mal, né, lembre de tudo. Então eu tô curiosa para ver o que vem pela frente. Sim, porque eu tô, né, já tô quase acabando a história. Não sei se nesse aqui a gente já vai saber, né? Já vai ter a poção e a Mal já vai tomar e a gente vai saber o que tá acontecendo e o que vem pela frente. Porque aí com tudo isso a gente descobriu quando o assassino tentou matar a Mal e tal, o Night Hand salvou. E a gente descobriu que o assassino trabalha para uma pessoa que é uma pessoa que quer poder e ela quer acabar com o mundo mágico. Porque ela quer todo o poder do mundo pra ela. E ela tá dentro do labirinto. E o negócio é como que ela entrou no labirinto. Porque, teoricamente, ninguém conseguia entrar. Porque só o imortal tinha a lembrança de como chegar até lá. E o imortal esqueceu. Então, teoricamente, ninguém ia estar lá dentro. E o cara tá. Então, a gente não sabe quem é essa pessoa, como vai ser essa luta, o que tá acontecendo e como isso tudo vai seguir. Então, eu tô com a leve impressão de que esse livro vai acabar na hora que começar a batalha. Ou então na hora que ela for tomar poção, alguma coisa assim, né? Mas eu sei uma notícia boa, porque logo chega pra mim a continuação. Então eu vou poder ler no embalo, né? Mas daqui a pouco eu volto pra contar mais um pouquinho sobre como tá essa história. Não sei se vou terminar de ler no embalo, se for, eu volto pra comentar como foi o final. E bora continuar a leitura da fantasia, que tá muito boa. Porque, gente, é uma fantasia jovem, mas algumas reflexões, alguns pontos que são levantados e comentados aqui de uma forma tão natural, são tão maduros, que eu tô adorando esse livro. Terminei, amei, 5 estrelas, favoritado o livro, que, gente, essa fantasia é maravilhosa demais. Tem um dragão, o Jaque, que vocês precisam conhecer. E a Esfinge, que é a líder delas, nossa, olha, essas criaturas são maravilhosas. E tem cada cena, cada momento, assim, icônico com elas. E a gente segue, né, com a aventura para poder descobrir o que tá acontecendo, para descobrir como eles vão resolver a situação, se vão conseguir a poção. Tem gente que trai eles nesse percurso todo. Surgem novas ameaças e a gente fica querendo saber como, né, vai seguir a história, como eles vão conseguir lidar com aquilo tudo e se eles vão sobreviver, como eles vão passar por esse momento e o labirinto. E a gente tem a poção, a gente tem a Mal tomando a poção.
E a gente vê quando ela descobre, né, tudo, ela recupera a memória. E aí tem ali toda essa questão da ancestralidade, que é muito interessante e bonita a forma que ela fala, né? Sobre as perdas, mas também sobre todos os aprendizados, os momentos magníficos que ela viveu e que ela tá ali se recordando. E tem uma parte que eu marquei que fala sobre isso. Deixa eu tentar localizar aqui. E aí a gente tem essa parte que ela fala, né, sobre tudo isso que aconteceu e tanta coisa que ela conheceu, sentiu, aprendeu. E ela diz assim: eu perdi crianças, mas vi dragões vermelhos voarem sobre montanhas no pôr do sol. Vi pessoas oferecendo a própria vida para salvarem umas às outras, como se isso fosse tão natural quanto respirar. Conheci casais que se encontraram na guerra e na fome. Vi promessas sendo feitas e mantidas por vidas inteiras, inabalavelmente, como se fosse fácil. Vi leões à meia-noite, vi maravilhas sem fim, vi como o mundo brilha. E a gente vai vendo, né, como ela fala de ter conhecido tudo isso, de ver tantas coisas sendo feitas por amor, várias e várias vezes. E também ver as pessoas, né, morrerem por amor, viverem por amor. E ela viu nascimentos, ela viu mais nascimentos, ela viu mortes também, mas ela conheceu a alegria, né? E ela fala sobre a importância e o peso disso, e como isso marca, e diante de tudo isso que ela viveu, que ela teve a oportunidade de conhecer, e dessa ancestralidade que foi sendo construída, né? A cada vida que começava e terminava e recomeçava, que para tudo isso ela sempre diz sim, né? Ela vai manter viva essa promessa, essa dedicação, porque é isso que mais importa. E a história segue, a gente vê eles caminhando para essa batalha final ali, para lutar contra o mal que está tentando acabar com a magia, acabar com a primeira árvore, né? E tem um impacto dessa cena, do que eles estão lidando, de como eles estão tentando resolver. Tem uma parte no labirinto que o Christopher acaba tendo que ir sozinho. Então ele também tem que lidar com muitas questões pessoais nesse momento. E o livro segue para um final impactante que eu chorei demais, gente. E vocês precisam conhecer. Então, assim, eu deixei uma outra menção, né, falando sobre spoilers e tal. E agora vou fazer um comentário final sobre o livro sem, né, dar muitos detalhes. Então, é uma história que conquista, que cativa, que emociona demais. E a gente vai acompanhar esses dois personagens que são crianças, né, que estão ali, são muito jovens e eles estão vivendo uma aventura que tem muita gente que não acredita na capacidade deles de fazer aquilo, de salvar o mundo, de tentar proteger as criaturas, a magia e lutar pelo que importa realmente. E a gente vai vendo a Mal e o Christopher lutando, enfrentando tudo, superando coisas inimagináveis nessas situações que eles passam e mostrando para o mundo que e dizer que eles são jovens demais, né, para encararem tudo isso e para serem capazes de fazer as coisas é um equívoco. Então é uma leitura maravilhosa, uma fantasia que vai conquistar o coração de quem lê. Eu já tô curiosa para ler a continuação, quero saber como isso vai seguir, porque o final tem bastante impacto, tem muita emoção e tem uma situação ali que indica algumas coisas. Já estou criando também algumas teorias em como pode continuar a segunda história, né, o segundo livro, e como ele pode começar, o que é que vai estar rolando, como a vida desses personagens vai seguir, e alguns que acabaram se desencontrando, por assim dizer, pelo caminho, se eles vão se reencontrar, né? E eu torço muito para que isso aconteça. Então, eu sei que esse vlog de leitura ficou enorme, espero que vocês gostem, que façam a leitura, se já fizeram, comentem aqui o que vocês acharam, qual parte mais marcou vocês. Eu fiz várias marcações nesse livro e assim, foi uma fantasia que eu adorei a leitura e já quero conhecer a próxima. Então, bora continuar lendo essa série que promete realmente ser maravilhosa.